Muitos dos brasileiros que moram em grandes cidades vivem em condomínios, apartamentos, casas, escritórios, lojas, tudo cercado. Tudo com portaria, tudo com regras. E a gente aceita isso como se fosse a única opção possível. Mas será mesmo? Condomínio virou sinônimo de moradia urbana no Brasil. Mas a verdade é que essa escolha vem com um pacote completo. Tem vantagens óbvias e desvantagens que muita gente só descobre depois de assinar o contrato. Então, vale a pena ou não? O sonho vendido. Segurança e conforto. Nos anos 1990 e 2000, o mercado imobiliário brasileiro vendeu um sonho. Condomínio era a solução para tudo. Medo de assalto? Condomínio tem portaria 24 horas. Quer lazer? Condomínio tem piscina, churrasqueira, salão de festas. Não quer se preocupar com manutenção? Condomínio cuida de tudo. E o brasileiro comprou, literalmente. O boom imobiliário trouxe milhões de unidades. O programa Minha Casa Minha Vida, sozinho, entregou mais de 6 milhões de apartamentos entre 2009 e 2022, quase todos em condomínios fechados. De repente, morar em condomínio deixou de ser coisa de rico e virou padrão para a classe média. Mas o que realmente muda quando você entra num condomínio? Vamos começar pelas vantagens. E elas existem sim. Primeiro, segurança. Ou pelo menos a sensação dela. Portaria, câmeras, controle de acesso. Você sabe quem entra e quem sai. Para quem já foi assaltado ou conhece alguém que foi, isso pesa. E segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 17% dos brasileiros já foram vítimas de roubo ou furto. Em grandes cidades, esse número passa de 25%. Então sim, condomínio traz uma camada extra de proteção. Segundo, infraestrutura compartilhada. Você divide os custos de manutenção, limpeza, segurança, jardinagem. Parece caro quando você olha a taxa de condomínio. Mas se fosse para contratar tudo isso sozinho numa casa, seria bem mais. Terceiro, lazer. Dependendo do condomínio, você tem academia, piscina, quadra, playground, espaço gourmet, tudo ali, sem precisar sair de casa. Para quem tem criança pequena, isso é ouro. E quarto, valorização. Imóveis em condomínios, especialmente bem localizados e bem administrados, tendem a valorizar mais. Na hora de vender, isso faz diferença. Então tá tudo resolvido, né? O outro lado da moeda. Custos ocultos e liberdade perdida. Porque condomínio também tem um lado B. E esse lado ninguém te conta na hora de vender o imóvel. Primeira desvantagem: custo mensal fixo e imprevisível. Taxa de condomínio não é brincadeira. Em São Paulo, a média para um apartamento de 2 quartos fica entre R$ 600 e R$ 1.200. E isso é só o básico. Tem obra, rateio, elevador quebrou, rateio, pintura da fachada, rateio. E você não tem escolha. A Assembleia decidiu. Você paga. Tem gente que compra apartamento achando que vai pagar só a prestação do financiamento. Aí descobre que a taxa de condomínio come 20 e 30% do orçamento mensal. É um aluguel disfarçado, só que você nunca para de pagar. Segunda desvantagem: falta de autonomia. Você não é mais dono absoluto do seu espaço. Quer colocar uma antena? Precisa de autorização. Quer trocar a cor da porta? A Assembleia decide. Quer ter um cachorro grande? Tem condomínio que proíbe. Quer fazer barulho depois das 22 horas? E não é exagero? Pesquisa do Secovias, Pimastra, que 40% das reclamações em condomínios são sobre regras internas e restrições de uso. A gente abre mão de liberdade sem perceber. Terceira desvantagem: convivência forçada. Condomínio é uma microsociedade. E como toda sociedade, tem conflito. Vizinho que reclama de barulho. Síndico que abusa do poder. Assembleia que vira ringue de briga. Política de condomínio é real e é desgastante. Tem gente que desenvolve ansiedade só de cruzar com certos vizinhos no elevador. Condomínios comerciais, a mesma lógica Novos Dálmas, mas não é só a residência. Trabalhar em condomínio comercial também virou norma. Escritórios compartilhados, salas em edifícios corporativos, galpões em parques industriais, tudo funciona como condomínio. E a lógica é parecida. Vantagem: infraestrutura pronta. Você aluga uma sala e tem recepção, segurança, estacionamento, limpeza, tudo incluído. Para pequenas empresas e startups, é prático e muitas vezes mais barato do que alugar um imóvel inteiro. Outra vantagem: localização. Condomínios comerciais geralmente ficam em regiões estratégicas, perto de avenidas, transporte público. Você encontra possíveis clientes e parceiros no próprio elevador. Mas tem a desvantagem óbvia: custo fixo alto. Taxa de condomínio comercial pode passar fácil de 3 mil, 5 mil, 10 mil reais, dependendo do tamanho e localização. Se a empresa está passando aperto, isso vira uma pedra no sapato. E tem outra: falta de identidade. Sua empresa fica num prédio genérico,
Com fachada igual a outros 50 dificulta o branding, dificulta até o cliente te encontrar. É aquele prédio de vidro azul. Qual deles? Todos são de vidro azul. A armadilha da conveniência. Quando o conforto vira prisão, uma coisa que pouca gente percebe, condomínio cria dependência. Você se acostuma com a segurança, com a comodidade, com o lazer ali dentro. E aí, sair, vira esforço. Por que ir na academia pública se tem uma no condomínio? Por que ir no parque se tem área verde ali? Por que interagir com a cidade, se tudo o que você precisa está dentro do condomínio? Isso tem um nome: efeito bolha. E estudos mostram que morar em condomínio fechado reduz significativamente a interação social fora do próprio condomínio. Você conhece menos o bairro, frequenta menos o comércio local, interage menos com pessoas diferentes de você. Urbanistas chamam isso de privatização da vida urbana. A cidade deixa de ser um espaço compartilhado e vira um conjunto de ilhas isoladas. E tem consequências. Comunidades mais isoladas tendem a ser menos empáticas, menos engajadas em questões coletivas, menos dispostas a melhorar o espaço público, porque o espaço público não é mais meu espaço é o condomínio. É confortável? Sim. É saudável a longo prazo? Discutível. Tecnologia? Mais controle ou mais conforto? Agora, com a tecnologia, condomínios estão ficando ainda mais sofisticados. E isso pode ser bom ou ruim, dependendo do ponto de vista. Interfones inteligentes. Você libera a entrada do entregador pelo celular, sem precisar descer. Prático. Câmeras com inteligência artificial. Reconhecem placas de carro, rostos, comportamentos suspeitos. Aumenta a segurança, mas levanta questões de privacidade. Aplicativos de condomínio. Você agenda a área comum, paga a taxa, reclama de problemas, tudo pelo aplicativo, reduz burocracia, mas também reduz interação humana. Armários inteligentes para encomendas. Você não precisa mais esperar o porteiro avisar que chegou uma entrega. O armário abre com seco. Conveniente. Mas você também nunca mais conversa com o porteiro. Tem um lado positivo claro: eficiência. Gustav Mahler: menos conflito, mais transparência. Mas tem um lado negativo: mais control, menos privacidade e mais distanciamento. E aí entra a pergunta: até onde a gente quer que a tecnologia entre na nossa vida privada? Até onde é conforto e quando vira vigilância? Comparação internacional. O Brasil é exceção? Em outros países a relação com condomínios é diferente. Nos Estados Unidos, condomínios existem, mas são minoria. A maioria das pessoas mora em casas individuais ou em apartamentos sem a estrutura de condomínio fechado como a gente conhece. E mesmo quando existem, as regras são menos rígidas. Na Europa, condomínios no estilo brasileiro praticamente não existem. Prédios de apartamentos são comuns, mas sem portaria, sem áreas de lazer compartilhadas, sem essa estrutura toda. A vida acontece na rua. O lazer é no parque público. A segurança depende da polícia, não de um porteiro. Por quê? Porque nesses lugares, o espaço público funciona. A cidade é segura, limpa, bem cuidada. Não tem necessidade de criar um mundo privado dentro da cidade. No Brasil, a gente faz isso porque o espaço público falhou ou nunca funcionou direito. E aí cada um constrói sua própria solução, seu próprio muro, sua própria segurança. Mas isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais a gente se fecha em condomínios, menos a gente usa o espaço público. E quanto menos usa, mais ele se degrada. E quanto mais degrada, mais a gente se fecha. O futuro: mais condomínios ou uma mudança de rota? E agora? O Brasil vai continuar se fechando em condomínios? Ou a gente vai começar a repensar esse modelo? Difícil dizer. Do lado da continuidade, tem a força do mercado imobiliário. Condomínio vende. É seguro, é prático, é o que as pessoas querem. Enquanto as cidades continuarem crescendo de forma desordenada, sem planejamento, sem segurança pública eficiente, o condomínio vai continuar sendo a resposta padrão. E tem a questão geracional. Milhões de brasileiros nasceram e cresceram em condomínios. Para eles, isso é normal. É o único jeito de viver que conhecem. A ideia de morar numa casa sem portaria, numa rua aberta, parece absurda e perigosa. Mas do outro lado, tem um movimento pequeno, ainda tímido, de pessoas repensando isso. Buscando bairros mais integrados, casas em ruas abertas, comunidades colaborativas, menos muro, mais vizinhança. Tem gente voltando para os centros históricos, para os bairros antigos, onde a vida ainda acontece na rua, onde você conhece o dono da padaria, onde criança ainda brinca na calçada. Vai dar certo? Vai crescer? Ou é só um nicho pequeno de gente idealista? A resposta depende de uma coisa maior. A gente precisa decidir que tipo de cidade a gente quer. Cidade feita de ilhas isoladas? Ou cidade integrada, viva, compartilhada? Conclusão. Por que tantos brasileiros vivem e trabalham em condomínios? Porque é uma resposta lógica para problemas reais,
insegurança, falta de infraestrutura urbana, crescimento desordenado das cidades. Condomínio oferece segurança, praticidade e conforto, mas cobra um preço, custos altos, perda de liberdade e isolamento social. No fim, não existe resposta certa. Depende do que você valoriza. Se você prioriza segurança e conforto acima de tudo, condomínio faz sentido. Se você valoriza liberdade, autonomia e conexão com a cidade, talvez não seja a melhor escolha. Mas uma coisa é certa: a gente precisa estar consciente do que está escolhendo e do que está abrindo mão. E você, prefere a segurança do condomínio ou a liberdade da rua aberta?